Pipecast. Boa noite, estamos começando mais um Pipecast aqui com Pipe Review para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho de charuto, mas antes de mais nada, deixa eu aproveitar e chamar meu colega de bancada, o Maestro. Boa noite, Maestro, tudo bem? Boa noite, Brian. Estamos aqui para mais uma, né? Dessa vez, charuto. Faz tempo que a gente não faz review de charuto, né? É Acho que verdade. eu participei de algum deles na época que o Trau ainda estava, mas faz um bom tempo. Mas estamos aqui de novo para falar desse tabaco nacional e, bom, a empresa faz um primor de trabalho. Vamos falar um pouquinho desse produto deles, né? Exatamente. Temos um convidado hoje para o nosso review, né? E o anfitrião da Exatamente. noite, né? Vou aproveitar e vou... Exatamente. Ele que proporcionou, né, esse tabaco para a gente, deu a ideia para a gente fazer o review. E nada mais justo que ele está aqui com a gente hoje, né? Exatamente. Então vamos chamar ele. Fernando, boa noite, tudo bem? Boa noite, Brian. Boa noite, Felipe. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, conversando um pouquinho mais sobre tabaco. É isso aí. Qual que é o anfitrião da noite aí? Qual o tabaco que a gente vai falar hoje, Fernando? Hoje a gente vai fumar esse charutinho aqui, o Dannemann Terroir Brasil, Bitola Montesco, um blend bastante interessante. Vamos falar um pouquinho dele antes da gente acender. Acho que esse charuto aqui ele é bastante especial porque ele traz um blend até então não experimentado pela Dannemann, onde traz uma mistura de tabaco brasileiros, por isso o nome Terroir Brasil, que é uma forma de homenagear o tabaco brasileiro, né? E ele foi buscar toda essa inspiração nessa questão da potência do tabaco nacional, de todas as propriedades bacanas que o nosso terroir favorece para tabacos bem envelhecidos, né? Bem envelhecidos não, mas bem fermentados, bem curados, bem cuidados, né? Assim como a Dannemann faz. E aí eles lançaram o Montesco, a Bitola Montesco, né? E o Terroir Brasil, esse que a gente vai fumar, ele tem miolo de mata fina e mata norte, capote arapiraca, e esse aqui a capa é mata fina, mas tem a versão para Santo Antônio também. Interessante, né? Eu gosto de bitolas assim, né? De charutos assim, bem cheio de tabaco, vamos dizer assim, em português, claro, né? Tem bastante tabaco aqui na composição. E é legal porque ele vem nessa. Ele vem no celofane, né? Que é padrão internacional, né? Então já vem no Vê, jeito aqui, né? eu acabei de tirar o meu do celofane para começar a me deliciar com o perfume dessa capa mata fina, que é espetacular. O legal dessa bitola, né, em especial, que além de ser uma bitola nova na marca, ele ainda vem com uma segunda anilha, né? Especificando o blend e tudo mais. Exatamente. Então, Mostra aí o mais pra galera ver. Segunda anilha. Olha lá. tá Isso vendo mesmo. o celofane, né, que o Brian falou, e a segunda anilha tá logo aqui embaixo, no pé do Escrito charuto. Terroir Brasil, Mata Fina, Mata Norte e Arapiraca. Exatamente. Bem bacana mesmo. Rapaz, eu tô sentindo um aroma nesse charuto É divino, né? sensacional. É, muito bom. Ele. Ó, até, a boca até enche d'água, só de sentir o aroma dele assim a frio. E o que eu tô sentindo aqui, não sei se é minha percepção, mas ele me lembra algo alcoólico, né? Nesse aroma dele, né? De fundo. Tem algo. Um vinho de sobremesa doce, alguma coisa assim? É, nesse sentido. Sinto algo alcoólico que achei bem legal. Não chega a ser exatamente licoroso, mas é um alcoólico levemente adocicado. Levemente adocicado, exatamente. Além do típico do fermentado, né, do tabaco de charuto, né? Exatamente. Uma coisa que eu aprecio muito no tabaco da Dannemann é justamente, são várias coisas, mas uma delas é a capacidade deles darem o aroma, o melhor que o aroma que o Mata Fina pode ter, ou o Santo Antônio, ou o tabaco que eles utilizam. Eles têm uma capacidade de potencializar a qualidade do nosso tabaco. É um baita orgulho
Sim. Olha o perfume, isso daqui. Tem um perfume sensacional. A capa dele também, eu tô vendo aqui, é excelente. É excelente, né? Tem uma excelência nessa folha da capa aqui, bem oleosa, bem bonita, né? Primoroso mesmo. Eu vou tirar minha anilha do pé para avaliar melhor o charuto. A minha eu não aguentei, já tirei. Mas só um negócio interessante que a gente comentou no podcast da última quarta, né? Sobre essa característica dos charutos brasileiros, né? Essa rusticidade habitual que a gente tem na capa. É, Não é exatamente a capa de um coíba, lisa, aquele liso que tem ao coíba, mas assim, você nota uma diferença considerável entre os charutos da Dânima na capa e dos demais nacionais. com certeza. Tá na frente, né? Sim. Eu gostei da Tá. capa. Eu vou dar um zoom aqui, ó, pra galera ver, ó. Tá aqui a minha capa, ó, bem oleosa, bem bonitinha, tá vendo? Tá dando até reflexo nela, ó. E tão bonita que tá. Tá linda mesmo. E ela tem uma castanhada, uma cor muito bonita. É, A gente, se a gente for olhar, fazer uma comparação, a gente não tem essa coloração, por exemplo, numa capa Habano, que talvez seria o que chega mais próximo disso, uma Habano 2000, alguma coisa assim, né? Na verdade, eu não sei se uhum, a Habano 2000 é de capa, mas uma capa Habano, né? É bem próprio do nosso tabaco mata fina essa coloração. Sim. exatamente. Bom, E antes de mais nada, eu sei que os senhores aí vão fumar tomando alguma coisa? Harmonização, né? Com que os Com senhores vão certeza. harmonizar esse charuto aqui? Pelo que a gente estava conversando, a combinação mais interessante aí é do maestro. eu separei É, 3 bebidas aqui. Para acompanhar a intensidade de cada terço, eu vou começar com um chá gelado, um chamate gelado. Vou seguir num cold brew, café extraído a frio, gelado também. E lá no final, um cafezinho italiano, né? Uma moca. ó, aí sim. Gostei, hein? Muito bom. Baita combinação. E você, Fernando, qual harmonização que você vai fazer? Eu acabei de extrair um expresso para começar. E hoje eu vou de cachaça. Já está servida aqui, respirando um pouquinho, tá? Que é uma cachaça é, de Santa Catarina, bastante famosa, a Bela Catarina. Legal. Ó, deixa eu colocar na tela aqui pra galera ver, porque é bem bonita mesmo essa, Ah, Não vai é, ver, essa tá cachaça. fantástico. não é publi, né, gente? É. Não é publi. É só um Bacana produto mesmo. legal que a gente gosta de falar. Então é isso, É mas isso volta a aí. taça ali, por favor, Fernando, que a cor dessa cachaça tá sensacional. Ela tá Olha isso. respirando. É, realmente. Ela fala o tempo de barrica? Ela tem carvalho, ela tem um bom tempo de passagem. Acho que são 2 ou 3 madeiras diferentes. Eu abri recentemente essa garrafa, ainda não estudei muito a respeito dela. Estou conhecendo ainda, até por isso que eu escolhi hoje para buscar essa combinação. Ah, interessante. A minha harmonização é um pouquinho mais simples. Eu vou no bom e velho Bourbon. Vou até abrir a garrafinha aqui hoje. Dou um Buffalo Trace aí. Muita gente gosta desse bourbonzinho aqui, né? Então, vamos Baita nele. pedida. Hum, Eu li aqui, só para a gente não deixar dúvida, né? Para o pessoal que estiver Uhum. nos assistindo aí, ela é longa maturação em barris de carvalho americano. hum, Trabalha com barris de tostas diferentes e de tempos diferentes. Legal. Ó o barulhinho. Podemos hum. acender? Podemos acender. Não aguentei, já cortei o meu. O maestro tá antecipado ali. O pessoal que Ah, pergunta, né? Sempre me dá, Lefine funciona, corta bem. Vamos ver aqui. Eu confesso que eu mesmo tenho essa curiosidade. cortou Acho que muito tá bem bom. ela. É, também acho. Eu gosto de deixar a curvatura aqui, eu tiro muito pouco.
o mínimo possível. E Bom. É interessante, eu estava dando uma olhadinha no que o pessoal comentou desse charuto. É aquela coisa que a gente sempre fala sobre repertório. Tendo fumado arapiraca no cachimbo outras vezes, ou com o charuto a frio, a primeira coisa que destaca é o arapiraca. É muito característico o aroma dele. muito, muito, muito. Ele é fácil de reconhecer. Até para Sim. quem não tem um grande repertório, mas ou já fumou um cachimbo carapiraca, ou já teve contato com fumo de rolo. Mesmo quem só fumou charuto mata fina, vai notar que, opa, tem um negócio aqui que é diferentão. É. O que eu notei aqui na frio dele, o fluxo dele é muito bacana, né? Desse charuto, né? Puxando ele a frio. É um pouquinho Um mais belo solto fluxo. que um cubano, né? Pouca coisa mais solto só. É. Isso me agrada. Uhum, concordo. E aí, o sabor que vem na boca é justamente aquele do aroma do início, que a gente viu ali, o adocicado, algo meio alcoólico. Bem legal na boca, né? Vem esse aroma presente dele. Tem alguma nota de couro aqui que eu quero ver se vai estar persistente ao longo da fumada. Sabe que nota que eu notei aqui? Eu Eu não sinto sei se muito vocês. um couro fresco nele, Uhum. um couro recém-maturado, couro de sela. Curtido, né? Uhum. E eu senti aqui, eu não sei se os senhores estão sentindo também esse aroma, mas de fruta meio seca, tipo um figo, algo assim, Eu nesse sinto sentido. bastante. Tem bastante, né? É bem Eu presente, né? sinto. É mais com figo do que a típica ameixa seca ou a pasta, é mais pro figo mesmo. É mais um figo, né? Figo. É mais Figo delicado, né? Uhum. é mais delicado e Isso, menos doce. E menos doce. e já senti uma pimentinha aqui, na pontinha da língua aqui, que eu achei gostoso. A pimenta eu não senti ainda. Senti alguma coisa de especiaria que me lembrou ou cardamomo ou alguma outra que eu não tô lembrando o nome. Mas pimenta ainda não apareceu. Eu senti. E aí, senhores, Eu vamos sinto uma acender? pimenta preta bem leve. Uma pimenta Isso, preta bem leve, bem agradável. bem O gostoso me- mesmo. Não, e tem tudo a ver, né? Essa parte do figo, do couro, dessa pimenta, eu acho que ficou uma combinação bem interessante, né? O que me encantou muito nesse charuto, pelas minhas percepções, assim, né, pessoais, porque a gente tem aqui, né, a gente acho que conseguiu resumir, né, bem, e acho que nós Uhum, três estamos tendo a mesma percepção. A gente tem um couro bacana, a gente tem uma fruta seca, né, a gente tem um pouquinho da erva mate, que acho que, né, erva mate seca que complementa isso. uhum, Ah, a gente tem um terroso, a gente não tem aquele amadeirado de cedro, né, que muitas exato. vezes a gente encontra em outras nacionalidades. Então a gente tem uma coisa bastante singular aqui por conta disso é, é, da madeira que tem aqui é bem diferente do portfólio nicaragüense, dominicano, né, ou daquela Uhum, cremosidade cubana. Ele traz muita personalidade, na minha opinião. concordo. E ó, acendendo ele, já tô sentindo um perfume diferenciado, viu? Na acendida aqui. Eu vou começar a acender agora. Eu, como tô no cedro aqui, já comecei antes. Bonito acendimento, hein, maestro? Tá dando aula aí. É. Nada, o cedro tá me dando uma paulada aqui. Tá queimando rápido. Maestra Cara, é fazia world anos que eu não class. acendia no cedro. Anos. Marcelo é o maestro é world class aí, cara. World class. Vintage Aqui aí, maestro. é classe vintage.
Do que é de bom, pô. Deixa eu ver se já acendeu, mas acho que não. Cara, e no começo do acendimento, de cara, a nota de sala, né, a nota ambiente, Arapiraca, é Uhum. um soco, né? É, Pum, ele bem fala, é presente. diferente, é muito presente. Ela, inicialmente, ela ressalta mesmo. E já Ela fica a aparece advertência, né? Não fumem perto de suas esposas. ela aparece em primeiro plano. Sim. Isso para a gente que é do cachimbo já é mais habitual por causa da familiaridade com o Arapiraca. Vale esse adendo para o charuteiro que ainda não provou. Tenha um certo cuidado. Esse tabaco não é para qualquer ambiente. Pro fumador, é uma experiência sensacional o Arapiraca e também outros tabacos que são usados para corda. É. Mas o aroma residual no ambiente bem é bem forte, é bem diferente, então fica marcado. Não vai fumar ele no almoço de Natal, pelo amor de Deus. Mas uma confraria, isso aqui vai muito bem. Todo mundo fumando o mesmo charuto, curtindo, vai muito Eu bem. fiz, eu fiz uns bons retrohales aqui e ele. Você tem é, é, o Arapiraca, mas você começa a sentir também um pouco do terroso do Mata Norte, que traz uma substância, um corpo para esse charuto que complementa. Realmente a concepção de blend aqui é muito bem descrita. Você tem uma junção que funcionam em completa harmonia, os três tabacos e distribuído entre capa, capote e miolo. Hum. Que eu senti muito presente também, fora o terroso que você falou, é o couro, né? Eu senti o couro bem presente nele aqui. Que é também um dos sabores e aromas aí que eu acho que muita gente busca, né, nesse tipo de charuto, né? Eu, eu sinto bastante corpo nesse charuto, bastante riqueza, bastante é, uma potência bem controlada. Isso é uma coisa legal, ouvindo vocês falar, porque eu ainda não acendi devidamente, vejo como um processo no cedro é lento, né? Ah, mas é um negócio que facilmente é confundido pelas pessoas, às vezes, a fortaleza com a agressividade. E aparentemente ele é um tabaco forte, não necessariamente agressivo, né? É. É legal, acho que trazer esse assunto, né? Já que a gente está fazendo um review do charuto, né? A gente falou da catafrio, de notas, né? Das nossas percepções sensoriais, análise visual da capa, entrando um pouco no mérito fortaleza, né? Tá muito ligado à potência de nicotina do charuto, né? Ele não tem agressão nenhuma, né? Uhum. Nenhuma, nenhuma. Na verdade, ele te instiga a fumar mais para buscar mais sabor, porque você sabe que ele vai ter uma evolução ali. E aproveitando, né, a observação do maestro, né, a questão do corpo, que também é outra coisa, né? O charuto, é, é, eu não me recordo se ele está como medium body ou full body, mas eu sinto a fumaça dele bastante densa, em boca bastante pesada. É. Do que você tá comentando, Fernando, que eu achei bacana, realmente, ele tem charutos que a gente pega aquele
tem um pouquinho de amônia nele ali. Esse aqui não tem nada. Você vê que ele tá zerado a amônia dele. Você não Redondo. sente. Tá redondinho, tá um espetáculo realmente. A gente tá. A gente é muito crítico quando a gente vai falar de charuto nacional, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco da síndrome de, de ao mesmo tempo, de valorizar o produto nacional, mas tentar sempre com aquele viés de comparação, né? Mesmo eu sendo um nacionalista, gostando de produtos nacionais, de consumir, né? E esse charuto é perfeito. Você não tem ali uma aresta de, de amoníaco ou de sobras, né? Astringência, tudo bem, a gente acabou de começar, né? Mas eu acho que isso já é perceptível, né? Logo no começo dele, é um charuto muito equilibrado. E não sei se vocês sabiam, esse é o charuto mais encorpado da marca. É o mais Interessante. potente, mais forte e encorpado da marca, que é o capa mata fina que a gente está fumando. Acabou de dar pra sentir, Fernando. Bem aqui atrás da testa. Hum? Deu pra sentir assim que não é a mesma fortaleza da linha habitual. Outra Ontem coisa eu que eu fumei um, gostei. Eu ontem eu ia fumei um falar um puro pouco. mata fina, não É. tem nada a ver. São planetas completamente distintos. Eu acho que isso é interessante para o público de vocês saberem, né? Que ele não tem absolutamente nada a ver. Porque as pessoas falam, né? Tá lá na anilha escrito matafina, deve ser igual por matafina, ou parecido. Não. São- Realmente, eu cheguei a fumar também o puro matafina deles. Tem, se eu não me engano, o robusto deles que eu já fumei também, que é matafina. E realmente ele é diferenciado esse daqui, né? O que eu gostei dele aqui que eu ia comentar é a queima, né? Pelo menos por enquanto, pra mim ela tá uniforme aqui, ó, tá certinha a queima, né? Pra mim tá super regular. É. Hum. Ah, teve um E pouco o negócio que você tá falando da... como a gente tava com vontade de fumar, a gente tá, tá indo rápido, né? Hum. Esse negócio da comparação, né, por mata fina, acho que tem a ver um pouco também com o posicionamento da marca, né? A marca tem uma anilha clássica, clean. Às vezes as pessoas acabam sendo pegadas meio de supetão. Então isso aqui é puro Santo Antônio? Não, a capa é Santo Antônio. Já vi uma pessoa ou outra falar, né, que viu esse charuto aqui, achou que era o robusto, ou o contrário. Tendo um certo cuidado aí, só para não... Quando a gente fala em tabacaria, né, tem algumas aqui não são... Os atendentes não fumam, então tem que tomar um cuidado a mais quando for comprar o seu charutinho lá. Com Mas já vai certeza. prevenido. E esses blends diferenciados da Daniman vêm com anilha dupla, e além do escrito mata fina, aqui não quer dizer que é mata fina puro, né? Vai aquele anilha de baixo. Essa inscrição é só da capa, tá, gente? A identificação só da capa, pessoal. Por isso que tem o Matafina e o Santo Antônio, porque ele está identificando a capa, não o blend. Eu confesso que eu sinto um pouco de falta, é nostalgia, né? Do charuto quando vinha Safra 2006, Safra 2003, Safra 2011, apesar de eu não gostar da Safra 2011. Eu acho que foi uma inspiração que eles tiveram no mundo dos vinhos, né? E que todo charuteiro, né, de um pouco mais de tempo aí, que é o nosso caso, tem uma nostalgia, tem uma lembrança, porque era uma coisa muito particular dessa marca, né? Exatamente. E eu tô harmonizando aqui, né, com o bourbonzinho, e eu vou te falar, baita combinação.
o caramelo ali do bourbon, né, o adocicado. Junto com esse tabaco aqui, eu vou te falar que tirou qualquer aresta que tinha no bourbon, não sinto nem o álcool do bourbon, pra você ver como ficou gostoso a harmonização. E eu vi que você tá no cafezinho, como que tá a tua harmonização aí, Fernando? Eu gosto muito de começar um charuto com café, antes de entrar na bebida alcoólica. Isso virou um ritual. Então eu vou fumar, pego um cafezinho e depois passo para a bebida alcoólica. Eu acho que o café ele trabalha muito bem com esse começo do charuto, que ainda está pegando o corpo, está se entendendo, está começando a funcionar, está acendendo bem, né? Está começando a trazer o início de evolução. Acho que o café ele ajuda muito a, a, a ficar agradável. O que eu achei interessante? Eu estou tomando um expresso, tá? Nespresso, tá? Não é um café nada demais, mas ele tá casando aqui, né? Eu acho que esse charuto, apesar de, né, ter muitas notas adocicadas, o leve amargor que ele apresenta tá casando, funcionando muito bem com o café. Ainda bem que eu peguei o expresso. Eu acho que para esse começo o expresso tá funcionando. Eu vou ficar curioso para saber o cold brew do maestro no segundo terço. Então, eu confesso que eu até retardei o meu começo da harmonização, porque eu tô curtindo tanto esse tom cítrico do charuto, que eu tô falando, cara, se eu tomasse alguma coisa por cima, ia atrapalhar isso aqui. Porque é um cítrico tão sutil, mas presente. Acho que para quem ah, aprecia bons tabacos, provar, passar por esse charuto várias vezes é muito importante. Sim, Porque aqui a gente encontra o que o pessoal de fora, os fabricantes de outros países buscam no nosso tabaco. Que é essa potência de sabor, potência de aroma, essa riqueza, né? Se a gente fizesse um teste aqui, né, até convida o público que está assistindo aqui, pegar esse charuto e pegar mais uns 5, 6 charutos bons, né? Logicamente, de boa qualidade, né? Pegar um Arturo Fuente, né? Pegar um Roya, né? Pegar bons charutos dominicanos e nicaragüenses e fazer uma avaliação de aroma de capa. Como que a gente tem algo aqui extremamente rico e É, uma potência sensorial muito grande? confesso que é engraçado, né? Fumo um charuto e fico olhando pra ele aqui, evoluindo, né? Visual, né? Acho muito legal isso aqui, essa comparação. E você vê que a queima, eu fiquei, assim, gostei da queima dele, achei bem uniforme desse charuto. Ó, bem certinho. o Brian, coloca um pouco o seu na tela, depois bota o meu aqui. Que assim, Ó, apesar dele. O ó, meu não tá queimando reto, você tá um pouco mais reto. Mas tá ele vendo? não chega a queimar torto aqui. Você vê que Sim. ele tem uma série de ondulações, mas Uhum, ele não chega a entortar a queima. exatamente. E a cor Hum, dessa cinza também espetacular, a do né? Fernando ali estava com a cinza bem interessante. Pode mostrar de novo, Fernando? Estava para ver bem. Olha, É, nesse sentido, me lembra um pouco a cinza dos tabacos da América Central, um pouco mais uhum, claras. exatamente. Aí, Aí ficou agora sim. ó, bacana. É, perfeito. Eu gostei bem. Eu gostei bastante dessa queima aí, achei. Eu vou me controlar Hum. um pouco porque eu estou muito mais rápido que vocês aqui. Eu não sei se tem a ver com o solo cheio de alumínio, que é típico da região de Arapiraca, mas talvez influencie, né, na cor do tabaco, da cinza. Olha, até tem uma informação interessante aqui a respeito
de, de solo, né? O Arapiraca, que é proveniente de Alagoas, né, ele tem um solo mais arenoso, né, com maior dreno de água e, consequentemente, um pouco mais mineral, né? E, o, Exatamente. ta- e de acordo com o fabricante, né, tem uma coisa que eles falam muito que a gente não citou aqui, que o Arapiraca ele traz uma nota de melaço, de açúcar Sim, queimado. sim. O açúcar que você queima na panela para fazer uma calda, e ele queima, ele endurece, ele escurece, né? E eu acho que faz bastante sentido, apesar da gente não ter citado aqui, e o fabricante coloca isso nas notas a respeito desse charuto. E é bem interessante, Fernando, isso, porque assim, a performance típica do Arapiraca que eu estou acostumado, quando eu acendi, me pareceu ela, no aroma ambiente. E fumando é totalmente outra, justamente seguindo essa linha do melaço. Porque a nota É. típica do Arapiraca no cachimbo é salgada. Aquele cheiro de brisa de mar, sabe? Aquela salmoura. É bem aquilo. Traz uma salivação também? Bastante, bastante. Bastante. Muito Hum, interessante. Eu adoro conversar com vocês porque eu não fumo cachimbo, mas eu adoro ouvir todo o conhecimento de vocês e aprendo cada vez mais. Um dia eu vou saber de cachimbo de tanto ouvi-los sem ter fumado. hum. Mas é uma coisa típica, assim, mesmo em misturas com arapiraca, você tem você tá levemente salgado. E eu não sei se é a interação dele com Mata Fina e Mata Norte, ou se é a temperatura da queima diferente. Porque a cachimbo queima com uma temperatura, charuto com outra, né? Cachimbo queima muito mais quente. Porque você pega isso aqui, né? É uma câmara de combustão isolada, né? Só tem a saída por cima. O charuto perde calor para todo lado, então ele queima mais frio. A temperatura da queima influencia na percepção daquilo que está suspenso na fumaça, né? E da fumaça também, né? A temperatura da fumaça é outra. Uhum. Tem isso também. E ainda sobre aqui o blend, de acordo com o fabricante, né? Eles colocam que aqui o Mata Norte traz é, notas terrosas, né? É, que também tem no Arapiraca, né? E que não tem no Mata Fina, né? Mata Fina eles trazem como notas mais adocicadas, né? Né? Ele tem um pouco dessa referência desse mate, desse dulçor, né? Então a gente tem Levemente são herbal, essas, um pouco amargo, né? um pouco herbal. É. E é impressionante, eu só estou soltando fumaça pelo nariz desde o começo e não pega nada. Absolutamente nada. É até um pouco viciante. Ele te Uhum. pede para você sentir novamente tudo que ele te entrega no Retro Rail. É. Esse charuto no Retro Rail, eu pego assim alguma coisa de sobremesa, sabe? Uma coisa bastante. Ele me traz um dulçor, que acho que é o do Arapiraca, um pouco do Mata Fina, ele traz um corpo que lembra um pouco de amêndoas, de Hum. nozes, É né? isso que eu estava tentando saber o que eu estava sentindo. Apareceu um doce muito sutil agora nesse pedaço, Fernando, que lembrou justamente aqueles doces de amêndoas com aquele mel árabe. Tem. Que você tem uma massa, inclusive, né? É. Isso. Não, Ninho de eu comecei assim, nozes eu não sabia se de era amêndoas. baunilha, não era baunilha. É alguma coisa com mel, muito leve, muito, muito leve. Eu só sinto quando eu faço um retrorail bem, bastante fumaça. Eu sinto isso. E eu senti isso aí também, maestro. E no Retro Rail eu sinto a esse herbal que você fala de fundo, assim, bem sutil. Eu sinto no Retro Rail.
É que é mania de cachimbeiro, né? Porque eu sempre soltar fumaça pelo nariz. E sempre que eu tô com uma rodinha de charuteiro, assim, que eu vejo que alguém não costuma fazer o retrorail, eu tento de alguma maneira sugerir, tentar, testar, porque para mim tem a fumada antes do retrorail e depois. Isso muda Concordo. completamente. Muda, assim, sem retrorail é 65% de um charuto. O retrorail é 100%. Sim. Exatamente. E o que os senhores acharam desse primeiro terço aí, mais ou menos? O meu ainda tá no meio do primeiro terço, mas essa evolução do primeiro terço aí, o que vocês acharam aí de interessante, de notas interessantes? Resumidamente. Quer começar, Fernando? Eu fui muito na mesma percepção do maestro. Arapiraca, logo no comecinho, apareceu bem, tanto no nariz quanto em sabores, né? E agora eu sinto o blend completo. Agora parece que o charuto está entregando exatamente o que ele tem que entregar. O dulçor cresceu bastante, na minha opinião, né? Não sei se eu estou tão habituado a fumar, mas na minha análise comparativa com outros charutos, né, a escala de amargor dele para mim é muito baixa. Não sei se é só para mim, tá? Que eu tenho facilidade de não sentir, de não me incomodar com amargor. Então, se eu gosto de bebidas amargas, charuto amargo, eu não tenho isso, me agrada muito. Café sem açúcar, né? Não sei se vocês têm essa mesma análise comparativa com o universo de vocês, Uhum, né? Concordo. sim. Hum, E, E ele tem e, uma, e ele tem uma finalização boa em boca. Ele tem uma permanência bastante agradável do amadeirado e do terroso. acho que além disso, uma coisa que eu estava esperando, fiz a besteira de ler resenha, né? Para quem não sabe, o Fernando aqui já fumou algumas vezes, o Brian aqui poucas vezes, e eu a primeira vez. Então nós temos aqui três perspectivas diferentes, com três níveis de conhecimento do tabaco diferentes. E eu fiz a besteira de ler resenha, que eu não devia ter feito. E algumas delas falam num tom de chocolate. Eu só vim a perceber, realmente, algo puxando chocolate, até um pouco da torra do café, não necessariamente o café, mas da torra. Aqui, quando o Fernando estava falando, eu dei uma puxada forte, para esquentar a fumaça. Aí, opa, aí tá o tal do chocolate. Fora isso, acho que é meio que tudo que a gente estava falando até agora. Tem um dulçor leve, bem sutil, que no começo lembra um pouco figo, não as habituais frutas secas. No retrorine vai aparecendo alguma coisa daquele melaço, aquele mel de doce árabe. O amendoado bem presente. E um couro recém-curtido, leve, leve. E, como o Fernando falou, praticamente zero amargor. Comparando com outros tabacos, a gente sempre fala, né, que o tabaco nacional amarga, não sei o quê. Não, mas esse aqui não amarga. Não amarga, não. exatamente. Eu senti isso também, que vocês disseram. E tudo aqui, assim, a nota predominante que eu gostei é o dulçor, né? Ele tem muito dulçor esse charuto. Eu gostei bastante desse dulçor que ele apresenta. O arapiraca dá pra sentir, por incrível que pareça, porque tem tabaco, tem charutos que você não sente o arapiraca. Por mais que ele esteja presente no blend, aqui você sente é, esse perfume do arapiraca que eu acho bem agradável, né? Que tem nele aqui. E esse dulçor é sensacional. Eu gostei muito do dulçor, né? E também eu gostei aqui desse charuto, da nota, é, do herbal que tem ao fundo, como o maestro citou ali anteriormente. E a parte técnica que eu gostei aqui desse charuto é o pH das folhas que eu acho que estão
correto. Por isso que é tão fácil de fazer um retro-healing com esse charuto aqui. Né? A fumaça passa ali pelo nariz e não incomoda em nada, né? Não tem aquela queima, aquela acidez, geralmente, que a gente pode ver em alguns outros produtos. Aqui não tem, ou seja, então o pH dele tá correto para você fazer um retro-healing perfeito, né? E ele pede isso daí, como o Fernando falou, ele pede toda hora um retro-healing. Exato. É a fermentação correta, proporcionando o pH correto, tanto na folha quanto na fumaça, né? Para quem não sabe, com o pH correto na fumaça, você tem uma maior ou menor absorção de nicotina e uma maior ou menor irritação, seja na garganta, no nariz, na traqueia. Com o pH correto, levemente alcalino, isso não acontece. Não há irritação, fica redondinho. Tem uma coisa que eu gosto de fazer. Eu fumo muito sozinho. Eu gosto muito de fumar sozinho e dedicar minha atenção ao charuto. Eu gosto muito de estar ali, eu, charuto, apreciando, entendendo. E tem uma coisa que eu costumo fazer, que eu não sei se os senhores fazem, mas sentir levemente o cheiro da fumaça pelo nariz, de Uhum. passagem. Uhum. É muito gostoso desse charuto. E é muito difícil isso acontecer. Mesmo com bons charutos, te dá uma irritação no nariz, te arde, é Sim. ruim, não é. Você não consegue pegar, às vezes, nota nenhuma, né? Aquele famoso cheiro de fumaça. E aqui eu peguei o café tostado, o chocolate que você falou. Em boca, então, temperatura fria é um pouco mais difícil de perceber. É. Bom. Bom, e na minha harmonização, como eu tô harmonizando com bebida alcoólica, essa parte do pH tem que estar imprescindível, que senão pega na boca, né? Dá aquela ardência a hora que você toma algo alcoólico. E aqui fica perfeito. Como eu disse, parece que ele anula o álcool da bebida. A minha percepção, eu achei bem interessante isso daí. E a bebida que eu tô bebendo não é tão fraca em teor alcoólico, né? Sim. 4,5? Tem. É 40 e... Deixa eu ver aqui. 45. 45. Legal. Deve estar muito bom isso daí. Tá muito bom mesmo. Hum, Ó, eu não sou de deixar cinza assim, o maestro me conhece. Eu sou de bater a cinza. E, ó, e a cinza aqui tá perfeita do charuto. consistente, compacta. Aqui na minha só começou a queimar torto aqui onde estava o veio. Hum, E ficou um pouquinho para cima, claro, essa parte do tabaco é mais grossa. é. Mas mesmo assim não impediu ela de seguir uniforme. Só o veio vai para cima e ela persegue o veio ajustando ali embaixo. Não precisou, pelo menos aqui comigo, acho que com os senhores aí também não, de ficar acertando, né? Tem charuto que você tem que ficar acertando a queima ali e tal, pra ficar uniforme. Esse aqui não Só precisou. o começo para corrigir o acendimento, mas depois acertar mesmo, não. Então, vamos para o segundo terço, senhores? Vamos Vamos. para o segundo terço. Então, já a gente está de volta aí para o segundo terço. Então, voltamos aqui com o segundo terço, né? Agora já chegamos ao segundo terço do charuto. E confesso que cada terço ali tem uma evolução, né? Diferente de aromas e sabores, né? No começo a gente falou mais do doçor ali, entre né, notas de couro, entre outras notas ali que a gente sentiu que a gente falou. E aqui tá modificando agora, né, nesse segundo terço, né? O que os senhores estão sentindo aí? As notas amadeiradas, para mim, tomaram uma presença maior agora. Concordo. Também tô sentindo mais essa parte amadeirada também. Eu continuo na minha harmonização aqui com o bourbonzinho. Você modificou aí no Fernando tua harmonização? Eu comecei agora com a cachaça que nós apresentamos no começo, a Bela Catarina. Legal.
Uma coisa que a gente estava falando aqui no off, batendo um papo ali, é, a gente precisa dividir um vídeo em terços e a convenção normal de dividir em terços. Então, eu comentei com o pessoal aqui que, cara, esse tabaco muda tanto de uma parte para outra que eu acho que até compensa dividir em cestos, porque a metade do primeiro terço, a metade do primeiro, a segunda metade do primeiro terço muda, né? E a mesma coisa está acontecendo aqui por a primeira parte do segundo terço. Vamos ver até o final, mas me surpreende esse tabaco, a maneira como ele evolui. E são diferenças sutis. Uma nota vai aparecendo, outra vai deixando espaço para a outra ser protagonista, e a coisa vai indo bem harmonicamente. E Márcio, você. eu Pode senti falar, Fernando. não, esse enriquecimento que o maestro falou, eu não havia me tocado, né? Não havia percebido como que ele vai ganhando expressão, né? A cada baforada. Realmente. E no segundo terço, aqui na minha percepção, eu tô sentindo mais Arapiraca. Ó que engraçado, né? Tô sentindo ela mais presente. E também eu tô sentindo um pouco mais de nicotina, né? Não sei se os senhores também estão sentindo mais a nicotina, né? Isso que eu ia falar, Brian. É nítido a mudança do primeiro terço por segundo, uma elevação não radical, mas considerável de nicotina. É. As outras diferenças de notas, elas vão mudando pouco a pouco, se transformando. A nicotina no segundo terço dá um pum, sobe o degrau. E é uma coisa que a gente espera de um tabaco potente, né? De qualidade e rico. Que às vezes eu estou fumando, né? Com grupos, com pessoas de diversos estágios de conhecimento, de vivência. Muita gente fala: nossa, fumei um charuto muito bom, gostoso do começo ao fim. Eu nunca quis saber gostoso do começo ao fim, porque, né, tipo, que charuto que ele fuma que não é gostoso do começo ao fim, né? Mas acho que no fundo talvez seja isso, um charuto que proporciona evolução, vai ganhando corpo, presença, notas de uma forma expressiva, mas sem ser agressivo. Acho que essa Exato. parte, Fernando, talvez vá de encontro com um repertório que o pessoal mais velho tinha. Quando a gente tinha charutos de menos qualidade. Eu lembro quando eu comecei a fumar charuto, algumas páginas de divulgação falavam lá: não é de bom tom fumar o charuto até depois do terceiro terço. E sempre me soou estranho isso. Como assim? O charuto tá gostoso, vou fumar até o fim, enquanto conseguir. Que história é essa, não poder fumar até o terço? Só fuma dois terços do charuto, o terceiro terço joga fora. Eu acho que isso vai em consonância justamente com uma época em que tinha charutos um pouco menos trabalhados. E por ter uma matéria-prima não tão sofisticada, você não conseguia aproveitar realmente todo do tabaco. Uhum. É a suposição minha. Não fumei charuto na década de 80 para saber isso. Mas eu acho que é uma suposição que faz sentido, porque a gente visitando diversas fábricas, você vê o empenho e a dedicação na construção de um blend e da montagem do charuto, né? A atenção da disposição das folhas, da escolha, a quantidade de dedicação que há é muito grande. E eu acho que isso é uma resposta da evolução da indústria ao longo dos anos, né? Sem Que não dúvida. para de evoluir, porque é uma atenção muito, muito, muito grande mesmo, né? Vamos pegar um monte de tabaco, enrolar, vai ficar gostosinho, Uhum. né? Esse tabaco aqui, inclusive, conversando com o Geraldo, da Daniman, ele falou que foram 2 anos de testes. Então, imagina a quantidade de variações que eles fizeram, né? E ele até falou: Fernando, no momento a gente achou que estava no caminho e trocamos uma folha de dentro da tripa, do miolo, uma folha, mudou completamente o charuto, parece que a gente tinha errado a mão.
Então você vê o nível de dedicação, de perspicácia, de técnica, né? E de Uhum. apuração que existe na construção de um charuto premium, né? De alto Uhum. nível. É isso que eu queria comentar. Na minha percepção, até o momento, e quando eu fumei esse charuto anteriormente, não é o primeiro que eu fumo desse charuto, é, eu notei o seguinte, que esse charuto é muito complexo, né? Então é legal você ter um tempo para você fumar ele, um tempo para você degustar, um tempo para você sentir todas as notas dele, porque ele é bem complexo. Então, se você busca complexidade, tá aqui o charutinho para isso, Sim. né? Ele não é um tabaco para qualquer momento. Uhum. Não é para você fumar na festa de fim de ano da empresa, Vai cheio de desperdiçar. gente, Não vai vai desperdiçar. desperdiçar. Vai Você vai desperdiçar, perder uma exatamente. baita oportunidade de aproveitar um tabaco. Eu tenho isso muito particular com os tabacos Lakeland de cachimbo. São extremamente perfumados. E eu quero aquele. Eu sou muquirana nesse sentido. Eu quero ter aquela experiência para mim. Não quero desperdiçar um centavo daquele dinheiro que eu gastei naquele tabaco. Isso aqui é a mesma coisa. Apesar de ter sido ganho, assim, é uma experiência que vale a pena esse sentido de você ter o aproveitamento máximo. E Exatamente. falando um pouquinho desse segundo terço, né? Eu acho que a gente tem bastante, acho que essa sobreposição de um aumento do ganho do Arapiraca, que o Brian falou, que talvez somado com o resto dos tabacos ali do blend, traga também um pouco mais de madeira. E a mim ele continua ainda um charuto potente e doce, lembrando algo de sobremesa. Uhum. Uhum. Acho que Agora, já no segundo Exatamente. terço, vamos de. Opa, Cold Brew. Legal. E como que tá aí, maestro? Como que foi a experiência com o chá? Hum, foi interessante porque eu queria começar com um chá e eu fumei o primeiro terço praticamente inteiro sem nada, porque tava umas notas tão sutis que eu não queria que nada atrapalhasse a percepção do tabaco. Acabou que eu usei o chá entre o final do primeiro terço e o começo do segundo, e ele ressaltou justamente aquele lado adocicado que a gente estava falando desde mais cedo. Uhum. Vai em consonância perfeitamente. Deu uma amplificada no herbal que a gente estava falando mais cedo, aquele tom de mate, que também chama mate, né? Ele naturalmente vai amplificar essa nota do tabaco, Que a gente encontra nesse tabaco. mas, eu não, mas ele, apesar de ter essa nota típica do mate, ele não aumentou a nota herbal do que eu tinha percebido anteriormente no tabaco. Curioso. Agora o café, vamos ver. E vale a pena comentar, né? Até agora a Olha que cinza bonito. enverga, mas não cai. Se é, a gente comentou aqui no off, né? Se é para cair no colo de alguém, eu fui sorteado, né? Você foi o sorteado. Eu bati a cinza, o Fernando bateu a cinza. Eu fiquei por último. E vou te falar, hein? A cinza não queria sair, pra você ver a construção do charuto como é muito bem feita, né? Deu um trabalhinho na hora de bater a cinza aqui pra ela querer sair do charuto. Diria que estamos o quê? Na metade do charuto? Na metade do charuto. Metade do charuto. Hum. O... Aquele couro do início, eu vi que ele ficou bem mais suave, né? Não sei se vocês repararam isso também. Ficou Sim, bem mais o amadeirado, como o Fernando disse, né? Sobressaiu. Mas é igual você falou, maestro, a cada. A cada cestos, né? Porque ele vai evoluindo ali, ele vai mostrando, né? É bem legal isso aí, né? Essa percepção. sim. E é interessante que não é a nota habitual de cedro de amadeirado que tem nele. É um pouquinho Uhum. diferente. E É aqui por acho que causa fica do, um. do-
Desculpa, Não, só ia comentar, só ia falar porque é por causa talvez do dulçor, que esse Uhum. amadeirado ele parece ser um pouco diferente, né? Pode ser. Combinação. Diga, Fernando. complementar que esse comentário do maestro sobre evolução ser bem gradativa, nítida e dinâmica, né? Além dos terços, dos 3 terços convencionais, é o que eu falo, vale a pena dar atenção pro charuto, porque você estando fumando um charuto bom, ele te devolve muita experiência, né? E às vezes as pessoas perdem essa oportunidade, né, por fumar, simplesmente por querer fazer fumaça, né, ou só porque é uma convenção social, né, e deixando de curtir um belo de um trabalho, né? Ó, complementando, vou te falar uma coisa, Fernando. Sabe como que seria pra mim a experiência completa com esse charuto? Do jeito que a gente tá fumando, mas ali escutando uma boa de uma música de fundo, né? Eu gosto de jazz, não é todo mundo que gosta, ou até mesmo um blues. De fundo ali contemplando e tendo a percepção do charuto. Eu acho que pra mim seria a contemplação máxima aqui desse charuto. A parte sensorial total. Eu amo jazz, gosto muito, é um dos gêneros que eu mais escuto. Você iria o quê? Para uma linha mais moderna, fusion, clássica, um bebop? O que isso te remete? Eu gosto mais do bebop, né? Miles Davis, ou então, enfim, ali eu acho que Charlie seria Parker, Charlie Parker. Seria interessante aqui. um Contemplativo Thelonious de fundo, Monk. exatamente. Escutando o Morning da vida, né? Ali também é legal. Acho que é legal. O maestro eu sei que ele não é tanto do jazz, ali é música clássica ali, né? Impera, então. Mas também é legal a combinação aqui com esse charuto. O que você escolheria, maestro? Para esse tabaco? Vamos ver. Como ele é maestro, compositor, ele ia fazer uma peça para cada terço. Ele ia reger O problema é que é uma peça para durar tudo isso. Bom, dá para ouvir as baquenas do Vila Lobos. Escuta a todas as 9. Deve dar tempo de fumar o charuto inteiro. Aproveitando o terroir brasileiro, terroir Brasil, e o compositor também, né? Tá aí, ó. Eu acho que eu abriria esse charutinho com o Antônio Adolfo, um dos pianistas brasileiros que eu mais gosto. E que tem uma música chamada Cascavel, se eu não me engano, que é espetacular, espetacular. O silêncio impera, né? É tão bom esse charuto que. É, esse é um problema. Como eu te gravo um review quando o tabaco é tão bom que o normal você queria aproveitar e ficar quieto? É. Bom, aproveitar, deixar vocês fumar um pouquinho, comentar um pouco disso daqui. O pessoal sabe, né? Esse aqui o Terroir Brasil é um Montesco. Ah, são 22 milímetros de diâmetro por 130 milímetros ou 13 centímetros de comprimento. Ah, até foi meio difícil de achar. Eu tinha de cabeça, mas eu tinha que achar a comprovação. Qual que é a bitola Montesco mais famosa? E quando você procura Montesco no Google, você cai no Daniman Montesco. Curiosamente, tem uma bitola muito famosa que também pertence a essa bitola de galera, que é o Wild Churchill. O Wild Churchill é um cepo 55 ou 21,83 milímetros de diâmetro por 130. Em geral, o pessoal faz essa arredondada, porque o robusto, o pessoal conta como 22 e o cepo é 50, mas na verdade não é 20, não é 22 não, perdão, 20. 20. 20
para 50, mas na verdade ele é 19,84. Uma chatice técnica. Então, a grosso modo, ele está no cepo 55, beirando 56, mais 55, por 13 centímetros de comprimento. E Eu acho que nacional, nessa mesma bitola, eu acho que era uma edição limitada. Tinha o Wide Churchill da Monte Pascoal e o próprio Wide Churchill da Romeo e Julieta. Eu não tenho ideia de muitas mais marcas com essa bitola. que o Ed Church é um dos queridinhos brasileiros, né? Aqui o pessoal no Brasil gosta muito dessa bitola, né? Sim. É muito comum eu ouvir que o cubano preferido é Romeo e Julieta White Church. É bastante comum eu ouvir isso. É. É uma bitola generosa, né? 55. Eu lembro que teve uma boa aceitação numa época que saiu alguns King 60. Mas eu falo por mim, uma bitola de 60, cara, é um negócio esquisito. Eu acho Eu, go- esquisito. eu gosto, eu gosto, mestre. Também, talvez a nossa massa corporal, vamos dizer assim, né? Hum, Combine mais, né? Talvez, não sei, né? Então, Eu acho que é muito de ocasião e de experiência que o charuto proporciona. hum, Mas não é, por exemplo, uma bitola que eu vou atrás. Não, 60 por 7, 60 por 6,5, né, falando de polegadas. Não, mas às vezes eu quero muito um charuto que só está disponível aquela. Recentemente não, já tem uns 6 meses. Um amigo trouxe dos Estados Unidos um Caldwell Long Live the King Magnum, que é 60 por 6,5 ou 7,5. É um baita de um charuto. Era o que tinha, falei, me traga o que tiver dessa bitola, desse charuto, né? uhum, hum. E ele acaba se tornando para alguma ocasião, porque junta a potência do tabaco, junta o ringue dele, né? E torna uma experiência de fumada, às vezes, muito longa, né? sim. E bastante intensa, né? É. Hum, já tô vendo aqui que ele tá evoluindo de novo, né? A roda de sabores dele e de aromas aqui, pra mim tá tendo uma outra evolução aqui no. Tô chegando no finalzinho do segundo terço aqui. Não sei vocês como que tá aí. É, ó, Tá vendo? caminhando. Bem parecido ali com o Fernando. E antes que caia, deixa eu mostrar de novo essa cinza aqui. Melhor você bater, hein, maestro. Ó, só pegou o veio central aqui atrás. Corrigiu, né? Exato. Agora tá começando a escurecer. É. Mas é o Mas único lugar assim que deu uma falhada. vai cair a cinza, maestro. Vai. É por isso que eu tô com uma calça também de cor adequada. Cinza. Mas é aquela coisa, Eu, né? Praga e urubu cai na rima. Nessa parte aqui que, né, eu tô sentindo aqui outras notas agora, eu tô sentindo mais presente, engraçado, aquele melaço, Uhum. né? Pelo menos no Retro Healing que eu fiz agora, tá bem presente esse melaço que tem aqui. Bem de cana, né? É, tirou um pouco a madeira. é. Isso é uma coisa que me espantou, porque eu fazendo agora a harmonização dele com o cold brew, eu tomei esse café à tarde antes da live. Eu, eu tomando aqui, cara, não é tão doce assim quando eu tomei ele à tarde. Aí eu, matutando, o que que é? É o raio do melaço de cana. É. O E como engraçado, interfere, né? pra quem é do cachimbo, é, a nota sensorial desse doçor lembra muito um doçor de Virgínia, né, maestro? Bem doce, né? Nesse tabaco. Me lembra um pouco aquele Virginia que a Friburg chegou a usar bastante. Os Virginias que a
A cor raça no copo usa bastante no Fribourg, Exatamente. no Weston, uma Virgínia mais doce mesmo. Mais doce, e ele lembra muito. Pra quem é do cachimbo que tá vendo a gente aqui, a referência é um Virgínia bem doce, bem gostoso. Então, agora com a cachaça, nesse exato momento, virou um perigo. Porque ficou espetacular. Não ficou Ele Isso que eu bom, tirou, ficou ele tirou um espetacular. pouco do álcool da cachaça, você sentiu? Total. Diminuiu? É, Diminuiu. Total. Tá um perigo isso daqui. Hum, Gente, isso daqui vai de golão, vai encher o copo. vira um suquinho a cachaça. Nossa. isso que eu estava imaginando aqui justamente, Fernando, porque essa nota de melaço, numa combinação tanto com o rum quanto com a cachaça, deve ficar uma coisa sensacional. E não sei se é pela saturação em boca, em narina, pelo. Né, a gente tá fumando, fazendo retroreio constantemente. Diminuiu bastante a percepção alcoólica do nariz da cachaça. E evidenciou muito a cana. Então tá Uhum. uma experiência aqui espetacular. Isso é uma coisa legal que a gente está fazendo harmonizações diferentes, para mostrar um pouco para a galera que, assim, não tem bebida certa para determinado charuto. Você Exatamente. tem uma série de opções que você pode escolher para ressaltar uma coisa ou outra daquela experiência, seja na bebida, no charuto ou nos dois. Então, você tem escolhas mais felizes ou mais tristes, a depender disso daí. Não quer dizer que você não pode, como é mais comum na velha guarda, né, harmonizar tudo com Porto Town. Pode também, A mas gente tem via. algumas coisas assim que você faz uma combinação sensacional. E eu vou ser sincero com você. Eu não sou muito da bebida que eu vou falar agora, mas eu acho que ficaria bem interessante também seria com um belo num conhaque. Concordo, com conhaque. Vale Principalmente no testar. primeiro terço. Exatamente. Já O, enchi meu refil aqui. eu confesso que logo na metade do primeiro terço, o que veio na minha cabeça foi um brandy. Um brand, é. Logo que eu pensei de cabeça foi o último que eu tomei, o da Valduga. Nem porque estava fresco na memória. Mas Uhum. um brandy conseguia acompanhar bem um conhaque. Conhaque. Eu acho que cairia muito legal com esse charuto. E olha que é difícil, hein? Você pegar um charuto e harmonizar com conhaque ou com brand legal, assim, que casa legal, né? E que casa legal, sim. Chegou a hora de tirar a anilha, senhores? Eu tirei. Eu tirei. Hum, O Já que a gente maestro está tá. falando de. eu tô querendo mais é deixar a anilha queimar do que bater a cinza. Se eu tirar a anilha, vai cair a cinza. Tá no malabarismo. Aproveitando que a gente está falando de degustação e harmonização, uma coisa que eu gosto bastante, queria saber a opinião dos senhores aí, é se vocês têm preferência de, primeiro, beber o destilado, com a boca úmida, fumar o charuto, ou vocês fumam o charuto, depois bebem, ou se vocês fazem o teste para ver o que agrada mais. Porque eu sinto uma diferença muito grande nessa mudança. Antes do charuto, depois do charuto. O que vocês acham? Eu gosto de tomar a primeira bebida e depois o charuto, né? Porque aí vem as notas ali e casa com a bebida. Mas, se fizer o inverso também é legal. Mas aí acho que é gosto pessoal, acho que é mania, né? Não sei, né? E você, maestro, o que você acha? Eu confesso que só pensei a esse respeito agora que fui perguntado. É meio que espontâneo, né, que acontece, né? Exato. Naturalmente, eu acabo bebendo primeiro e com o que fica na boca da bebida, eu puxo a fumaça. Eu faço da mesma maneira que vocês. Eu faço antes e depois para sentir como uma forma de aprendizado, de entendimento. No meu caso aqui, a bebida depois do charuto, a bebida está ficando amarga. A Hum, bebida não está ficando gostosa. hum. Uma coisa que eu Completamente estou o fazendo aqui, oposto da bebida primeiro. sim. E uma coisa que eu estou fazendo aqui, o pessoal que deve ter prestado atenção nisso, eu pegando esse
o lencinho e secando a boca, é justamente que eu quero evitar ao máximo, ainda mais com um charuto um pouco mais longo que um robusto, Uhum. eu não quero que fique úmido no corte. Porque se pegar a umidade ali, um pouco de saliva, Vai a estragar. saliva, a saliva em contato com o tabaco inicia o processo de degradação. Exatamente. Então, estou tomando o máximo de cuidado, porque eu quero aproveitar esse tabaco até o fim. Gostaria de ser igual você, mas toma esse cuidado, viu? Mas Às vezes eu infelizmente. tomo, muitas vezes não, muitas vezes não. Uma coisa que eu pensei aqui, ouvindo vocês, foi que talvez numa próxima fumada eu fure esse charuto ao invés de cortar. É, Ele tem um belo de um fluxo, né? Tem um volume de fumaça, ele é bem generoso, bastante corpo. Sim. Não sei como que ele vai ficar, se ele vai ficar forte demais, se vai, né? Qual que vai ser o resultado, mas me deu vontade até para preservar a empunhadura em boca, por causa do tamanho do ringue, né? E essa questão da saliva também. uhum. Ó, o meu já tá chegando no último terço, acredito que o do Fernando também. O meu também, apesar da. A primeira vez que eu vou ter que corrigir esse tabaco, a queima. Parece que está começando a queimar ali em cima, mas não tá. Você vira ele, tá aqui embaixo já. Meu medo é que eu vou ter que fazer isso e a cinza vai para onde, né? Provavelmente vai cair. Vamos ver. Muito cuidado. Eu queria dar uma acelerada aqui no meu, com uma força pra ver até onde ele vai, sabe? Vamos ver. Até o que, que ele entrega aqui. E eu quero dar uma puxada um pouco mais breve nele aqui pra ver. Porque não é todo mundo que tem o mesmo ritmo de fumada, né? Ainda mais o seu ritmo de fumada, né, Brian? É, a gente tá acostumado a fumar, no caso do cachimbo, fornilho gigantesco e rápido, né? O Fernando também, pelo que eu vi, o ritmo dele também é um pouco mais acelerado, né, Fernando? Esse charuto ele pede uma baforada. É. Aí, caiu. Mas, Ele pede, ele te chama a fumar mais. O retrogosto, a finalização em boca, o que ele tem de residual em boca é extremamente agradável e te provoca a fumar novamente e fazer um outro retrohail. É. sim. E a nicotina aqui tá subindo o degrau. Tô Tá subindo. sentindo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a cinza. Ó, Aí, mas. saiu inteira. Inteira. Que É, construção maravilhosa. E só caiu onde bateu no prato. sim. Ela, ó, tem que amassar mesmo para ela poder desmanchar. Senão, não. Trabalho sensacional de construção de charuto. Exatamente. É isso que eu ia falar. E produto brasileiro, né? É um pouco mais difícil você ver uma apresentação assim, né? No caso, esse aqui você vê que é um charuto. Eu vou te falar uma coisa, tá? Eu considero ele um charuto premium brasileiro, Uhum, né? Pela sem dúvida. complexidade, pela, né? Pela torção, como que foi feita aí no caso da cinza, né? Tudo mais. E nos mínimos detalhes, né, Brian? Porque eu pego aqui a anilha de baixo, perfeitamente alinhada, já tirei, né? É. E a anilha do charuto também. Não tem resquício de cola, o lado, ela tá alinhadinha, não tá meio torta. É uma série de cuidados em detalhes que você vê que é nos detalhes que vai fazendo isso daí. Seja no processo de produção, apresentação do tabaco, apresentação da embalagem, tudo ali está muito bem feito. A anilha saiu perfeita, não machucou a capa em nada na hora que eu tirei a anilha, saiu perfeitinha. E você fala isso Processo antes de eu de, tirar a minha? processo Poxa, de manufatura da Daniman, ele é criterioso e técnico como das melhores fábricas. Então, assim, realmente a gente está fumando um charuto premium de alto nível, é, que não deve nada para grandes tabacos, grandes blends É. nicaragüenses e
e dominicanos. De forma alguma. Exatamente. E eu vou te falar, tá? Pelo, pelo charuto, e se você for buscar algo não parecido, porque as folhas aqui o blend é diferente, mas construção e fumada e tudo mais, lá fora, você vai procurar mais ou menos um charuto na faixa de uns R$ 150, mais ou menos, um pouquinho mais até, para ter essa experiência de fumada, né? Eu diria um bocado a mais até, Brian. Você compara, tudo bem que subiu bastante de preço, mas você compara com o que a gente tem hoje de cubano. Tem excelentes charutos cubanos. E muitos bons charutos cubanos. Uhum, Eu comparo esse daqui com um excelente charuto cubano. Eu, exatamente. con- eu concordo com vocês. Dadas as proporções, né? Cubano é cubano, brasileiro é brasileiro. Só que assim, o tanto que ele evolui por centímetro de charuto é uma evolução a se comparar com um excelente charuto. Eu acho que o nosso maior ganho aqui nesse exercício nosso, nesse conteúdo para o público, é o convite para uma degustação com a devida atenção a esse produto, de fato. Porque eu concordo com a questão da faixa de preço que o Brian falou, por todas as questões que a gente avaliou, de construção, de qualidade de fermentação, de envelhecimento do tabaco, de cura e tudo mais, mas acima de tudo pela alta complexidade de sabores, pela riqueza, pelas camadas de sabores que esse charuto apresenta. Ele é muito, muito rico, muito complexo. Ele te entrega uma experiência é, é, muito valiosa de sabores, de aromas, né? Eu concordo muito com o que os senhores falaram, sem dúvida alguma. E vou te falar, hein? Tem produto lá fora, né? Que você vai pagar uma faixa de preço dele aí que você não encontra um quarto do que esse charuto te entregou, hein? Uhum, Né? Eu uso muito uma base de comparação, assim, pelo preço em dólar nos Estados Unidos. uhum. Né? Aqui, porque no Brasil, por questões tributárias, tem muita oscilação. Tem charuto de US$ 10 que vem para cá custando 200, charutos de US$ 13 que vem custando para cá R$ 300, Uhum. né? Mas o meu sempre que alguém me apresenta um charuto novo ou me fala, a primeira coisa que eu vejo é o preço dele em dólar. Para mim, esse seria um charuto facilmente da categoria de US$ 15 a US$ 18. Com certeza. Um pouquinho mais caro que um Coiba Siglo II, né? Referência de cubano em dólar eu não tenho muita. Eu Seria não me, mais o que uns 20 euros. eu não me lembro ao certo. Eu lembro que eu tinha visto na Casa de la Habana, acho que de Hamburgo, talvez. Um tempo atrás, mas não é dólar, né? Há algum tempo, o Coiba estava, século II, a US$ 12, mas tem algum tempo já. US$ 12, 12 euros, perdão. Mas faz algum Esse- tempo, tem que dar uma olhadinha de novo. Deve Esses ter últimos subido três mais. anos aumentou pelo menos de 5 a US$ 8, no É, mínimo. Esses é. últimos 3 anos. O tabaco ele deu uma aumentada de valor aí. Nem nos últimos três, mas principalmente no último ano, acho que explodiu um Uhum. pouco o valor, né? Vamos comparar aqui com. E esse tabaco aqui, ele vem em caixas de 10 que eu vi, né? O pessoal vendendo, né? Ele vem em caixa com 10, vem em caixa com 24 também, maestro, que você deu uma olhadinha, Caixa né? com 24. Você Eu consegue a peguei, unidade, várias tabacarias, né? Mas as caixas são de 10 e 24. eu peguei uma caixa de 10, mas eu deveria ter pego uma caixa com 24 unidades. Eu tava pensando justamente nisso aqui no intervalo que a gente deu. Eu Em falei pro Brian, off. "Cara, É, vou juntar um dinheiro, vou comprar uma caixa de 24 para poder ter tempo, envelhecer esse tabaco um tempo que vai valer a pena." vai valer a Até pena. porque da caixa de 10, em 2 meses só sobraram dois. Hum, Nesse último terço aqui, eu tô sentindo que a nicotina dele deu uma evoluída. Não muito extrema, mas evoluiu um pouco, né? Teve um degrauzinho que ela subiu aí. Tô sentindo de volta aquele couro, voltou, presente.
né? Não sei se os senhores também estão sentindo o Mais couro couro presente. presente. Um pão de torra de café bem Isso, interessante. também. E tem um outro ponto que a gente não falou, que se a gente for olhar com tabacos, com charutos premium, aí que a gente compra no Brasil por R$ 200, por 150, né? Tá tudo meio maluco, né? Mas vamos falar aí de 150 a R$ 230. Ele não apresenta picância, Não. ele Exato, não tem sobra, né? Ele não tem aresta, não tem nada fora do lugar, né? Então essa evolução, talvez agora no terceiro terço ele entre com uma picância agradável. Eu sinto que vai vir uma picância agradável. Voltou um couro presente. é, a madeira tá sempre constante ali. Acho que a madeira aqui se permanece bastante, né? E ele é. Eles conseguiram fazer um tabaco potente e delicado ao mesmo tempo. exatamente. Aquela pimenta negra que a gente falou no início lá, né? Ao longo da fumada eu não senti ela. Foi só a Só frio no ali, tá? comecinho. Só no comecinho, foi E, aí- engraçado. é, e só o sabor, pimenta em termos de sabor, não pimenta em termos de picância, Isso, de sensação, né? De Exato. exatamente, tátil ali. exatamente. Porque é E muito interessante falar de picância, né? As pessoas, é, nessa reflexão que a gente está fazendo aqui nesse exercício, a picância, ela é muito, ela é sinestésica, ela é tátil, né? Igual o mentolado. Então você pode ter uma picância doce, uma picância salgada, você pode ter um mentolado doce, você pode ter um mentolado salgado. Ele não é um sabor, ele é uma sensação uhum. física, É, sinestésica, né? Que os estudantes de formação de aromas em boca, de sabores, né? De formação de sabores em boca, é o termo técnico que eles usam, né? Sim. E aqui você não tem nada nesse sentido, né? Que muitas vezes, quando chega o terceiro terço, faz as pessoas gostarem menos do charuto. Falando de uma maneira geral, que pode incomodar, né? sim, As pessoas. A mim me agrada, mas nesse charuto não tem. Então, quem for fumar, vai lidar com a potência, com a escala de nicotina que aumenta, né? Mas a riqueza de sabor e a picância, né? Zero aqui, até o momento, né? Sim. exatamente. Eu queria Ó, fazer também falar pro público que tá assistindo a gente, que é legal. Para quem não experimentou esse charuto, né, viu o nosso review aqui hoje, depois pega uma unidade desse charuto e assiste de novo o review. E aí coloca as percepções aqui depois no chat pra gente, o que que vocês acharam, se bateu as percepções, porque é legal ver essa, essa interação, né, com o pessoal, com o público. Eu acho muito legal de ver o que o pessoal sente também, né? Junto com a Acho que, gente, né? acho que é o mais legal de tudo. É, As opiniões e acho que esse conteúdo, esse vídeo, uma companhia para degustar o próprio Terroir Brasil, Bitola Montesco, né? E até comentar o que sentiu, o que não sentiu, né? Eu acho que isso, né? Eu vou até é, voltar depois no canal para ver o que as pessoas deixaram, comentaram, né? Porque é sempre a troca é um aprendizado grande, né? exatamente. Fala, Maestro, você ia falar alguma coisa? tô vendo aqui a La Casa de Labano da Basileia, só para corrigir o dado que eu falei ali mais cedo. O Coiba Siglo 2, a unidade está a 40 euros. Ah, teve um pequeno aumento. Um pequeno aumento de 400% quase. Pois E o é, White Church, 25,10 euros. Mas eu lembro de ter fumado o White Church já tem um tempo, mas eu me lembro dele ser um tabaco bom, do Romeo e Julieta, né, o White Church. Mas eu não me lembro dele ter realmente toda essa evolução. Ele entrega é, muito sabor, entrega muita fumaça, mas não tem como não comparar, né? É uma bitola clássica. E a da Romeo e Julieta, a da Romeo e Julieta é a mais icônica, né? é.
O pessoal que não gosta, eu geralmente não gosto de comparar, o pessoal me desculpa, mas não tem como não comparar. Não, entrega muito mais nicotina esse aqui, né, mestre? Também tem isso, né? Isso também. Eu me lembro que uma das insatisfações que eu tive com o White Church da Romeo e Julieta, tanto é que eu não fumei mais nenhum desde aquela vez, foi realmente a baixa nicotina que ele entrega. Achei muito baixa. A gente compara com o Short Churchill ou o próprio Churchill mesmo. O Churchill sendo um charuto longo, com a fumada mais, um arma com bastante mais tempo, ele espera realmente uma nicotina mais baixa ao longo da fumada e no todo vai ter uma entrega maior. Um charuto mais curto realmente precisa de um pouco mais de punch. Esse aqui entrega um punch muito legal com não, sem nenhuma aresta, sem nenhuma irritação, nada, nada, nada. Ele é um charuto para o degustador que realmente quer apreciar um bom charuto, quer evoluir no conhecimento, quer ter uma régua um pouco mais alta. E acho que o trabalho bacana aqui da marca foi romper a barreira que existe no imaginário, né? De não gosto de mata fina, né? É tudo o mesmo gosto, é tudo igual, mas fica aqui o convite para provar um charuto diferente e também fazer uma comparação com os puros matafinas depois de diversas marcas e entender as expressões que cada marca tem de proposta, que são muito diferentes, por conta da seleção de folha, por conta, né, do cultivo, do processo de fermentação, né, pelo processo de torção do charuto, né? Então a gente não pode generalizar igual tem gente que fala, não gosto muito de cubano, né? São todos iguais, né? Não são, né? São completamente diferentes, né? Você pega charutos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, temos a característica nata do terroir, algumas notas, algumas referências, mas você tem, né, expressões completamente distintas pelas marcas, pelas bitolas, não dá para falar que é tudo igual. E eu acho que aqui, trazendo para a realidade do charuto brasileiro, você rompe completamente a questão de que charuto brasileiro é tudo igual. Né? Eu acho que essa fala deve vir muito de quem não apreciou um repertório, né, de marcas, de bitolas, né? Não se permitiu fumar vários charutos da mesma marca, que eu acho que isso é muito importante, né? E entender um pouco melhor, né? A gente está falando de uma fábrica premium que é referência até para o mundo como Nicarágua, como República Dominicana, e que traz um charuto de alto trabalho, de alto desenvolvimento no blend. E é um negócio engraçado, que assim, o pessoal pode não gostar do que eu vou falar agora, mas quando começou esse renovou do charuto, começou o Festival Origens, eu vi com certos maus olhos uma certa pasteurização do gosto dos charutos que estavam começando a ser lançados. E esse charuto, nesse sentido, me surpreendeu muito, porque sai totalmente daquilo que estava meio todo mundo fazendo meio igual. Eu acho que isso soma a essa percepção coletiva que eu comentei, né? Acho que existiu uma tentativa de tentar fazer igual o outro, estandarizou, pasteurizou, né? Sim, Trouxe uma, uma unidade, né? Entre marcas e entre sabores ali, né? E eu acho que isso vem realmente para romper isso, quebrar isso, trazer sim, um mundo novo para o charuto nacional. sim. O que em si não quer dizer muita, não quer dizer coisa, não quer dizer que é ruim. Dá para ver que assim, houve uma tentativa do pessoal ver o que o charuteiro está demandando e atender. O meu problema é que todo mundo atendeu a mesma demanda.
Não sei se foi É, combinado ou não, né? Mas, de um tempo para cá, começou a abrir o leque de novo. Pessoas explorando cada vez mais bitolas, mais blends. Tá ficando, tá ficando interessante de novo E essa brincadeira de. agora tá na moda do Cubra, né? Todo mundo trabalhando com Hum, Cubra. Não sei se está vendo grande produção, se está sobrando tabaco no mercado, né? Então você vê muitas marcas trabalhando com Cubra. Acredito eu que seja pelo excesso de produção, porque o Mata Fina de verdade mesmo, ele tem uma limitação geográfica, que isso as sim, pessoas às vezes não levam em conta, ou não procuram saber, ou a marca não revela, né? Que é uma região geograficamente, não demograficamente, geograficamente restrita, né? Mata Fina, Mata Norte, né? Então tem muito tabaco sendo cultivado no Brasil, em regiões fora do que seria uma região de denominação de origem, né? Uma DO da Mata Fina, e cultivando e vendendo como Mata Fina, né? Porque a semente pode ter se originalizado, né? Tendo origem de lá, mas plantada em outra região que produz um outro tabaco. E aqui a gente tem uma experiência prática bastante interessante, que a gente tem Mata Fina e Mata Norte, que a semente é a mesma, só que uma está numa região com uma característica de solo que muda, né? Mata Norte tem um solo mais puxado para o sertão, né? Um clima mais para o sertão, mais seco, uma terra um pouco mais vermelha, né? E que produz uma planta bastante diferente, né? Que tem aqui a nota terrosa, que a gente não tem essa expressão evidente no Mata Fina, que já tem um clima mais úmido, temperado, tropical, onde o solo não tem essa característica avermelhada, ele é arenoso, argiloso, enquanto no outro é arenoso, avermelhado, né? Então, tem essa questão que os produtores, os fabricantes, os donos de marca poderiam até explorar, né, como novos terroirs produzido, né, na região tal, né. Fala uhum. Mata Fina, mas ele não está plantando em Mata Fina, está plantando em outro lugar. Então poderia dizer, ó, sementes de Mata Fina cultivadas em tal lugar, né, em tal terroir, que tem tal característica, e por isso vai te trazer uma expressão diferente de tabaco, né? Mas tem essa questão de tentar colocar tudo no mesmo pacote, né? E que é um grande erro, né? Induz Uhum. o consumidor à desinformação e à própria desvalorização, né? Seja do Mata Fina original, né? Ou seja do que está se produzindo localmente em outra região. não, um exemplo bom disso é aquele piloto habano, né? Que várias empresas na América Central estão usando semente habano, mas em solo da América Central, continental. Eu, na, na blend session que eu fiz, eu não lembro se foi na Roya ou se foi na Drew Estate, tinha um piloto cubano plantado na Colômbia, chamado de Cubita. É uma semente habano plantado na Colômbia e que dá um outro tabaco, não tem nada a ver com o habano, né, por exemplo, de Esteli. Né? E eu acho que levar isso para o público é legal. Sim. Valoriza o seu critério de escolha na produção do seu blend, do seu cultivo, e agrega informação e amplitude de conhecimento, né, quando você vai explicar o que é o seu produto. Isso lá é a mata fina. Pô, mas o cara não está plantando na região de mata fina. Por que não fala onde ele está plantando? O que aquilo É. traz? O que o agrônomo está entendendo que aquele solo está trazendo de consequência para o tabaco? Né? Uhum. E quais propriedades agrega no charuto final? É. Senhores, o meu terço aqui já tá no finalmente, já tá quase morrendo aqui. Tô quase queimando os dedos já. Não sei os senhores aí. Ó, o O meu meu tá está no meio do queimando o terceiro, dedo mas aqui. O meu já tá no final aqui, então o meu já tá morrendo aqui, então
Vou Vamos, deixar minha vamos. última nota do último terço aqui, É. que eu tô sentindo, que eu senti o herbal mais presente, o torrado mais presente, nesse caso. O herbal puxado mais para erva mate. Eu achei interessante nesse finalzinho dele aqui. Né? Concordo, Brian. Ele deu um punch legal de nicotina ao longo de cada terço. Isso é engraçado, que as notas foram indo em sextos, mas a nicotina foi subindo em degrau em terço mesmo. É. Torrado muito mais presente, nota de café, lembrando um pouco o chocolate amargo. Aquela nota muito adocicada em comparação com o terceiro terço, né? Aquele doce sutil do começo. Sumiu. Para mim, sumiu. Exatamente. O meu praticamente morreu aqui, então. É as mesmas percepções que eu tive dele aqui. Ó, charutinho, minha percepção final dele. Charutinho espetacular, complexo, né? Como eu falei anteriormente, para fumar com calma, para degustar tudo que ele tem para apresentar para você. Então, a dica aí pra galera que tá assistindo, experimente ele com calma. Você vai ter uma ótima experiência com esse charuto. Você teve alguma sensação, uma percepção de mentolado, Brian? No finalzinho dele, tive. É, Tive. teve. Tive. Para mim tá começando a aparecer agora. Eu tive no Bem finalzinho. leve. No É. retroreio traz um frescor, Isso. um pinus ali, um mentol. Aí fica esse gostinho na boca. Tô até evitando de tomar mais coisa aqui pra ficar com esse gostinho na boca. Ele tem um herbal bem diferente. Eu não estava conseguindo identificar se era mentolado ainda. Quer dizer, ainda não estou, na verdade. A sugestão apareceu forte. Mas é algum herbal ali que segue nessa linha. E vai sentir melhor ele mais no finalzinho, quando você estiver queimando mais um pouco aí mais. Eu comecei a sentir, na verdade, esse herbal junto com alguma picância no lábio. Claro, já tá no final do charuto, né? Eu não senti a picância, olha que engraçado. Também não. Não senti. Não sei se é por causa que a gente tá bebendo bebidas alcoólicas, então ela deu esse Pode ser. corte, pode ser, né? Mas, para tirar essa dúvida, vou fazer um segundo corte. O charuto de vocês formou alguma borra no final? Aquela laminha? Não, Até Também não. agora, nada. não, Zero. zero. Mas só para ver se esse herbal no lábio é do tabaco ou não, vou dar mais um corte aqui. Tem espaço para isso? Mesmo no outro corte, nada de condensação, umidade. Eu não sei se é pela saturação em boca, eu estou bastante com o tostado, né? Ele parece que está avisando que está chegando ao fim. Uhum. Ele está Ele avisando, olha, avisa. o melhor já passou. Exatamente, ele avisa o final. Quando ele tá ali no finalmente, ele tá te avisando. Fala, ó, estou chegando ao fim. Uma bela nicotina. Exato. É isso que eu ia comentar, tô sentindo atrás da testa, a nicotina batendo. Em geral, eu sinto a nicotina aqui, bem na testa mesmo. Principalmente aqueles tabacos que logo no começo você já sente a nicotina alta, eu sinto ela aqui. Os senhores têm alguma consideração final para falar sobre o charutinho? Fumem. Experimentem. Por favor. Fumem assistindo ao vídeo e apreciando esse baita charuto. É isso aí. Então, gostaria de agradecer ao Fernando por ter proporcionado essa baita experiência. Muito obrigado, Fernando. Espero ter outras experiências com você aqui no canal, né? De experimentar e degustar outros charutos, enfim, né? Que eu achei sensacional. Gostei realmente dessa experiência. Você vê como que é a percepção e o convívio, né? Com as pessoas que a gente tá ali no momento fumando charuto.
quando eu fumei ele a primeira vez, não tive toda essa percepção e experiência. E agora eu tô tendo aqui com a presença dos senhores aqui. Muito obrigado por me proporcionar essa experiência hoje aqui. Eu que agradeço o convite. Já vamos escolher o próximo, do próximo review. E próximo, mais bebidas, um próximo charuto, né? De repente a gente pensar em alguma coisa que seja acessível para as pessoas, um charuto, digamos assim, popular, nacional ou não, né? Porque é o que você falou, né? Quando você dá atenção, você extrai tudo que um belo produto tem para te entregar, né? E vale cada centavo. Com certeza. Maestro? Agradecer, né, Fernando, por proporcionar esse momento pra gente. Ah, eu sempre falo que confraria é sobre dividir essas experiências. Então, por mais que a gente esteja aqui virtualmente, estamos dividindo um bom tabaco. Muito obrigado por proporcionar isso para nós. A quem está assistindo a gente, fica mais uma vez a sugestão. Compre este tabaco e experimente. E fume assistindo a gente, por que não? Vai vendo se você Exatamente. tem as mesmas notas, tem notas diferentes. Vai curtindo esse momento e aproveite esse bom tabaco nacional. Fernando, brigadíssimo. Deixa a sua agenda aqui pra gente. Eu sei que o dia que sair esse vídeo vai ter evento seu, né? Dia 12. Eu queria estar aí, infelizmente vou estar aqui em Piracicaba. Mas temos agenda próxima de eventos para acontecer agora em abril, o mês que vem? Tem sim. Toda última quinta-feira do mês tem o Vinhos e Charutos, que é sempre a última quinta-feira do mês. Então a gente já tem em abril, se eu não me engano, é dia 24. E tem de maio também, todos os meses ocorre. E quem quiser me seguir e acompanhar a agenda, sempre é tudo divulgado no meu Instagram, griscones.cigarsommelier. E o convite. Então, vou colocar aqui pra galera na tela, ver o teu Instagram, né? Vamos ver se tá certinho. Griscones.cigarsommelier, é isso? Tá certinho? Isso mesmo, certinho. Então tá aí. Sigam ele lá, que tá... tem muito conteúdo interessante lá de que ele fuma, enfim. Dicas, enfim. O Fernando é sensacional nesse quesito de charuto aí. É o expert, né? Então sigam ele lá, galera, no Instagram. Obrigado pelo convite, senhores. Parabéns pelo canal, pelo trabalho de vocês, viu? Parabéns. Eu que agradeço. Então, lembrando pra galera, toda quarta-feira, 20 horas, estamos ao vivo aí, sempre convidado, um quadro interessante para vocês. E sábado sempre um review para vocês aí também às 20 horas. Então, muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, maestro. E é isso, pessoal. Tchau e boas baforadas. Pipecast.